Olá, caríssimos, que a alegria e a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Obrigado desde já pela companhia, uma alegria podermos vivenciar agora essa palavra que traz harmonia ao nosso coração, mesmo quando nos fala de modo grave sobre a vida, mesmo quando nos alerta. Deus, por amar, corrige como um pai, uma mãe, aqueles a quem ama, se importando conosco. Então vamos à palavra de hoje. Nessa quinta-feira eu os convido ao Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 47 a 54. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas conta disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a história do povo de Deus contada na Bíblia é a história de todos nós. Sempre ela é para nós um modelo, para que a gente possa ir como no espelho, se olhando ali e vendo o que acontece ali e o que acontece também conosco e corrigirmos a partir do que eles viveram os nossos próprios erros. Então a história vai se repetindo através também de nós, por meio também da nossa geração. Jesus está dizendo que serão pedidas contas àquela geração que viveu no seu tempo de todo o sangue derramado dos profetas, daqueles justos que Deus enviou para curar os seus corações do pecado, para curar a sociedade do mal, e eles não permitiram. Em vez de permitir a cura de Deus através da correção, eliminaram os profetas, eliminaram os justos. No tempo de Jesus, eles erguiam túmulos aos profetas e a estes justos, como se fossem melhores do que os seus antepassados, dizendo: se nós tivéssemos vivido naquele tempo, não teríamos feito como os nossos antepassados, os nossos pais. Jesus está dizendo: vocês se enganam, o ser humano é sempre muito parecido. Os erros de ontem muitas vezes são também os erros de hoje. Não se achem superiores, olhem os erros dos antepassados de vocês para corrigirem os erros de vocês. Não fiquem se julgando melhores. E não é verdade que a gente faz muitas vezes isso? Com que facilidade falamos do passado como se nós não repetíssemos erros hoje? Com que facilidades sentamos-nos nas cadeiras de juízes da história e falamos coisas muito lúcidas segundo os nossos olhos, nossos juízos, e na verdade nós não somos melhores. O mundo hoje dá provas do que eu estou falando. O mundo hoje está sendo destruído pela nossa geração. O mundo hoje tem injustiças tremendas contra os mais pobres. Existem inúmeras situações de pecado pessoal e social no nosso meio. Nós não somos melhores. Com que direito a gente se senta na cadeira de juízes da história, em vez de aprendermos com a história? Então Jesus está dizendo: ai de vós, será pedido contas à geração de vocês a respeito de não terem ouvido a voz de Deus. Meus caros, temos ouvido a voz de Deus para corrigir primeiro os nossos erros pessoais,
quantos pecados dentro de nós e o que fazemos de concreto para mudar para melhor a história desse mundo. Apenas ficar falando, denuncismos, ou ainda quando muito escrevermos já ajuda um pouco, mas não é o bastante. Será que a gente vive como Jesus falou para viver, no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo, no amor a este mundo, à natureza, na luta pela justiça, pela verdade, pela integridade do ser humano, pela dignidade dos mais pobres? Nós estamos com milhões de empobrecidos, o que temos feito de concreto, não é? Então é importante que a gente aprenda com essas lições e que a gente vá fazendo um processo continuado de conversão, de mudança de vida, de mentalidade, coração humilde para nos avaliarmos, para avaliarmos os outros, coração que quer mudança de verdade. Invoquemos Deus na sua misericórdia, que Ele nos acolha agora para uma mudança sincera. Deus, nós temos que reconhecer que não somos melhores. É claro, nós sabemos, devemos avaliar a história e aprender com os erros, sim, que a história nos mostra, mas com muita humildade. Nem sempre temos feito isso. Como aqueles homens e mulheres do teu tempo, Jesus, nós também muitas vezes queremos calar a voz de Deus dentro de nós, quando denuncia os nossos erros, quando mostra também a nossa inoperância em relação às mudanças necessárias no mundo, nos omitindo tantas vezes de fazer o bem. Ajuda-nos, Deus, dá-nos um espírito verdadeiramente humilde, um coração contrito para mudarmos o que nós precisamos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.